Tema 1 e 3. O gráfico, aceleração em função do tempo. Tema 1 e 3. O gráfico, aceleração em função do tempo. Dado o gráfico de aceleração em função do tempo para uma partícula que está na posição x igual a menos 5,8 metros e possui velocidade v igual a 2,3 metros por segundo no instante t igual a 0, conhecendo os pontos A, 5,3 metros por segundo e 3,8 segundos, ponto B, 2,5 metros por segundo ao quadrado e 6,1 segundos, e o ponto C, 0 metros por segundo ao quadrado no instante t, 9,8 segundos. Determine, letra A velocidade no instante t igual a 3,8 segundos. Então, para fazer isso, eu tenho que pegar, eu sei que a velocidade no tempo 0 é 2,3, eu preciso calcular a variação da velocidade entre o tempo 0 e o tempo 3,8 segundos. Então, se eu olhar isso para o gráfico, o item A é primeiro preciso calcular a área sob o gráfico entre 0 e 3,8 segundos, que agora está representado pelo retângulo vermelho. Se a variação da velocidade é dada por um retângulo, a formulazinha que eu vou usar é que a variação da velocidade é base vezes altura. Então, a base do retângulo vermelho é o tempo, 3,8 segundos, entre o 0 e o 3,8, e a altura do retângulo é a aceleração que tem do tempo 0 até o tempo 3,8, que pelo ponto, sabendo que o ponto A é 5,3, sei que essa altura é de 5,3. Substituindo esses dados na equação, eu tenho que ΔV é 3,8 vezes 5,3. Então, 3,8 vezes 5,3 igual 20,14. Então, ΔV é de 20,14 metros por segundo. Então, agora eu sei a variação da velocidade, mas a pergunta é, a velocidade no tempo t igual a 3,8 segundos. Então, para calcular a velocidade, eu tenho que levar em consideração a velocidade no tempo 3,8, vai ser a velocidade no tempo 0, mais a variação da velocidade. Velocidade no tempo 0 está lá no exercício, 2,3, mais a variação de velocidade que eu acabei de calcular, 22,14. Então, na calculadora, 2,14 mais 2,3 igual. Então, no tempo t é 3,8 segundos, a velocidade vai ser de 22,44 metros por segundo. E esta, então, é a minha resposta para o item A. Agora, resolver o item B. A velocidade no instante t igual a 6,1 segundos. Então, eu sei que no tempo 3,8 a velocidade é 22,44 e eu quero saber a velocidade no tempo 6,1 segundos. 6,1 segundos é o tempo do ponto B. Então, eu preciso agora calcular a área sobre o gráfico entre 3,8 e 6,1 segundos, que agora está representada pelo retângulo azul. Outra vez, eu vou usar a equação da área do retângulo. ΔV vai ser base vezes altura. Mas agora, a minha base vai ser a variação do tempo. O tempo do ponto B é 6,1, menos o tempo do ponto A, 3,8. Então, limpando, 6,1 menos 3,8, 2,3 segundos. Então, esta é a variação de tempo que eu vou usar como base para calcular a variação de velocidade. A altura é a velocidade do ponto B, que lá no tempo 3,8 eu tinha uma variação de velocidade, de aceleração que baixou de 5,3 para
2,5. Então, agora a minha altura é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na equação, ΔV 2,3 vezes 2,5. Então, limpando, base 2,3 vezes 2,5, 5,75. Então, esta é a variação de velocidade neste intervalo. Eu sei que no tempo 3,8, a velocidade é de 22,44, mais a variação da velocidade. Então, a velocidade no tempo 6,1 vai ser a velocidade no tempo 3,8 mais a variação da velocidade, que é 22,44 mais 5,75. Então, já tenho 5,75 mais 22,44 igual 28,19 é a velocidade no tempo 6,1. Então, essa é a minha resposta para a pergunta B. 28,19 metros por segundo. Agora, item C. A velocidade no instante t igual a 9,8 segundos. Então, entre o tempo 6,1 segundos e o tempo 9,8 segundos, temos que a aceleração é zero. Então, olhe lá no gráfico, o ponto C está em zero, e lá no tempo 6,1, que é o ponto B, eu tenho uma brusca variação de aceleração que baixa de 2,5 para zero. Então, se a aceleração é zero, logo eu tenho que a variação da velocidade também é zero. Então, desta maneira, eu tenho que a velocidade no tempo 9,8 é velocidade no tempo 6,1 mais ΔV, ou seja, 28,19 mais zero, que é 28,19. Então, esta é a resposta para a pergunta C. Então, continuando, construa o gráfico de velocidade em função do tempo para o movimento da partícula e depois determine. Então, primeiro vamos fazer o gráfico. Então, para fazer o gráfico, vamos pegar um quadriculado, uma régua para desenhar o eixo, um eixo horizontal e um eixo vertical. Identificamos o eixo vertical com a velocidade, o eixo horizontal com o tempo. Colocamos escalas para que seja possível chegar em 28,19 metros por segundo no eixo no vertical e em 9,8 segundos no eixo horizontal. Então, com essas escalas, aproximadamente, vamos chegar nessas situações e aproveitar bem o gráfico. Então, o primeiro ponto, no tempo zero, a velocidade é de 2,3 metros por segundo e ela aumenta para 22,44 metros por segundo, no tempo 3,8. Esse 22,4 é o que foi calculado no item A. Então, colocando esses dois pontos no gráfico, então temos o primeiro intervalo entre 0 e 3,8 segundos. A velocidade foi, então, de 2,3 para 22,44 metros por segundo. Entre 3,8 e 6,1, a velocidade é 28,19. Então, em 6,1, a velocidade é 28,19. Então, colocando esse ponto no gráfico, tem aqui um segundo trecho do gráfico. E o último trecho do gráfico, entre 6,1 segundos e 9,8 segundos, a velocidade se manteve constante, 28,19. Então, agora eu tenho uma linha horizontal que vai do 6,1 até o 9,8. Então, este é o meu gráfico de velocidade em função do tempo, que representa o mesmo movimento que está representado no gráfico que foi dado de aceleração em função do tempo. Agora, determine, letra D, a posição no instante t igual a 3,8 segundos. Então, eu sei que no instante t igual a 0, a posição é x igual a menos 5,8 metros por segundo. Está lá na segunda linha, denunciado abaixo do gráfico de aceleração em função do tempo que foi dado. Então, para poder calcular essa posição, eu preciso calcular o deslocamento entre 0 e 6,1. Esse deslocamento é representado pelo trapézio verde, que eu coloquei agora no gráfico de velocidade em função do tempo.
Então, o deslocamento vai poder ser calculado pela fórmula da área do trapézio, ou seja, ΔX vai ser variação à altura maior mais a altura menor vezes a base dividido por 2. Então, a altura maior do meu trapézio é a velocidade no tempo 6,1, que é no tempo 3,8 segundos, que é 22,44. A altura menor é a velocidade no tempo 0 segundos, que é a velocidade que foi dada, 2,3 metros por segundo. E a base é o tempo entre 0 e 3,8 segundos, que é 3,8 segundos. Então, substituindo estas informações na equação dada, eu tenho que a variação de posição ΔX é, abre parênteses, 22,44 mais 2,3, fecha parênteses, vezes 3,8 dividido por 2. Então, usando a calculadora, 22,44 mais 2,3 igual. Então, isso me dá 2,74 vezes 1,9, que é o 3,8 dividido por 2. Então, agora pegar a calculadora, 24,74 vezes 1,9 igual 47,06. Então, a variação de posição entre 0 e 3,8 segundos é de 47,006 metros. Então, com 4 algarismos significativos, a resposta... agora, então, calcular a posição no tempo t igual a 3,8. 3,8 segundos, então vai ser o x do tempo 0 mais a variação de posição. Então, vai ser o menos 5,8 metros, que é a posição no tempo dado, tempo 0 segundos, mais a variação de posição que foi calculada. Então, 47 menos 5,8 igual 41,206. Então, a posição no tempo x igual a 3,8 segundos é de 41,206. Então, vou colocar a resposta de 41,21, arredondada para 4 algarismos significativos na letra D. Agora, a letra E. Para calcular a letra E, a posição no instante t igual a 6,1 segundos, eu preciso calcular a variação de posição entre 3,8 e 6,1 segundos. Então, já coloquei o trapézio azul ali, que representa este deslocamento. Então, como é um trapézio, a variação de posição e deslocamento vai ser calculado pela equação da área do trapézio. Altura maior mais altura menor vezes a base, dividido por 2. A altura maior é a velocidade no instante t igual a 6,1 segundos, que foi calculada no item B. A altura menor é a velocidade no tempo 3,8 segundos, que foi calculada no item A. A base é o intervalo de tempo entre 6,1 e 3,8 segundos. Portanto, a base é 6,1 menos 3,8, que me dá 2,3 segundos. Agora, substituindo essas informações na forma da área do trapézio, eu tenho que a variação de posição é 28,19 mais 22,44 vezes 2,3 dividido por 2. Então, na calculadora, 28,19 mais 22,44 igual 50,63.
2,3 dividido por 2 vai dar 1,15. Então, 50,63 vezes 1,15. Então, 50,63 vezes 1,15 igual 58,2245. Então, anota aqui 58,22 a resposta com 4 algarismos significativos, que vai ser usado para calcular agora a posição no x igual a 6,1 segundos, a posição no tempo 6,1 segundos, que é a posição de 3,8 segundos, que foi calculada há pouco, 28,19 metros, mais a variação de posição que eu acabei de calcular. Então, ficou 28,19 mais 58,22. Então, mais 28 limpa 58,22 mais 28,19 igual 28,19 mais 58,22 igual 86,41. Então, 86,41 metros é a resposta para a letra E. Agora, item F. A posição no instante t igual a 9,8 segundos. Então, eu sei que a posição em 6,1 segundos é de 86,41 metros, que eu acabei de calcular, e eu preciso descobrir o deslocamento entre 6,1 e 9,8. Esse deslocamento é representado pela área sob o gráfico entre o 6,1 e o 9,8, que então é representado por este retângulo amarelo que eu coloquei ali no gráfico. Então, pintei a área sob o gráfico. A área do retângulo é base vezes altura, então o ΔX vai ser base vezes altura. A altura do retângulo amarelo é a velocidade que eu tenho naquele intervalo, que é a velocidade entre 6,1 e 9,8, que foi calculado no item BC, que é de 28,19 metros por segundo. A base é o intervalo de tempo, 9,8 menos 6,1. Então, 9,8 menos 6,1 igual 3,7. Então, a base é 3,7 segundos. Substituindo essas informações na fórmula do ΔX que eu dei, eu vou ter que o ΔX é 28,19 vezes 3,7. Então, 3,7 vezes 28,19 igual 104,303. Então, 104,3 metros, com 4 algarismos significativos, é o valor que eu vou usar como variação de posição ou deslocamento. Agora, para calcular a posição, então, que eu quero saber, em tempo 9,8 segundos, eu vou ter x 9,8 é a posição 6,1 segundos, mais o ΔX, ou seja, 86,41 mais 104,3. Então, aqui, 104,3 mais 86,41 igual. Então, 190,713 é a posição final. Então, substituindo aqui, eu tenho que a posição 9,8 é de 790,7 metros, com 4 algarismos significativos, que é a resposta para a letra F.